Meus amados, nosso texto é terceira carta de João, capítulo 1, versos de 1 a 12. Eu farei a leitura e peço que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, ok? Está lá no finalzinho da Bíblia, terceira carta de João, capítulo 1, versos de 1 a 12. Talvez a versão que eu tenho aqui seja um pouquinho diferente dos irmãos, ok? Diz assim a palavra do Senhor: O presbítero, ao amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Meus irmãos, o apóstolo João, escreve essa carta para advertir a igreja sobre falsos líderes. E nós temos hoje muitos falsos líderes. Mas a Bíblia nos advertiu que seria assim. Então isso não deve nos trazer algum tipo de tristeza, de melancolia, de chateação. Não. Nós fomos avisados. O apóstolo João, ele vai enfatizar nessa terceira carta para a necessidade de hospedar e receber os pregadores fiéis da palavra de Deus. Não devemos acolher os falsos mestres em nossas casas, mas dar acolhida aos servos de Deus. E eu gostaria de começar falando nessa manhã um pouquinho sobre a diferença entre moral e caráter. Presta bem atenção nessa definição. Moral é uma lista de atitudes e comportamentos. Exemplo: o que eu devo e o que eu não devo fazer. Nós não conseguiremos manter o ápice da nossa moralidade a 100%, o tempo todo, porque somos pecadores. Essa é a natureza humana que grita dentro de nós. Caráter não indica se eu vou errar ou acertar. Caráter indica como eu vou reagir
diante de um erro ou um acerto. Uma pessoa não é mau caráter se ela erra. Ela se torna mau caráter se ela vive no erro ou encobre o erro. A maneira como nós reagimos aos piores dias da nossa vida irão forjar que tipo de caráter nós teremos. Preste muita atenção nisso. Nós somos observados o tempo todo. Você colocou o pé na rua, você é observado. E nós carregamos uma responsabilidade muito grande e pesada. A partir do momento que nós decidimos seguir a Cristo, que essa graça nos atingiu, e esse chamado é irresistível, e nós dissemos sim, nós passamos a carregar um peso e uma responsabilidade muito grande. Não envergonhe o nome de Cristo. Nunca faça isso. Leve a sério a sua fé. As pessoas estão lá fora como lobos vorazes, esperando uma falha sua para apontar o dedo para você. Uma. E quando eles apontam o dedo, eles apontam assim: fulano de tal, evangélico, fez isso, isso, isso. Quando um católico erra, você não vê no jornal sair assim, fulano de tal, católico, ou fulano de tal, umbandista. Você não vê. Mas o evangélico, ele vem com o nome e a função, digamos assim, o sobrenome evangélico. Cuidado. Cuidado. C.S. Lewis vai dizer assim: por que é tão difícil a mudança? E ele mesmo responde: porque todo ser humano ama a visão de mundo que possui. Nós gostamos da cosmovisão que nós temos. Mas a pergunta é: essa cosmovisão está condizente com o Evangelho? Essa é a pergunta que deve nortear a nossa vida, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras estão condizentes com o Evangelho? Se não está, muda. Muda. Mas não muda para agradar o outro. Muda para agradar aquele que te deu a salvação eterna, que é o maior presente que nós já recebemos. O maior presente não é dinheiro, não é o emprego dos sonhos, não é família, não. O maior presente que nós já recebemos é a salvação em Cristo Jesus, garantida na cruz. Esse é o maior presente. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E não podemos. Essa carta fala de 3 homens: Gaio, Diótrefes e Demétrio. Na igreja visível existem os salvos e os perdidos. O que ele está dizendo aqui? Que na igreja existem lobos infiltrados. Há crentes genuínos e verdadeiros e existem os falsos crentes. Ou seja, o joio e o trigo, caminhando lado a lado. O joio e o trigo crescem juntinhos, lado a lado.
Algumas igrejas são verdadeiras sinagogas de Satanás. E nós temos visto isso hoje em dia de forma escancarada. Daí, mais uma vez, a importância de estarmos com a palavra de Deus na ponta da língua, firmes na palavra do Senhor, porque essa palavra vai nos trazer discernimento espiritual, para que nós não nos deixemos levar por qualquer vento de doutrina, porque tem umas coisas que aparecem às vezes, que você fala assim, nossa, que legal, olha que bacana, mas quando você vai observar direitinho, com calma, você percebe que ali há um desvio doutrinário. E está cheio de gente aí fora, na internet, nos púlpitos, que fala bem, que é simpático, que é agradável, mas que não está pregando o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. E como é que você vai saber disso? Orando, estudando a palavra, aprendendo mais de Cristo, para que o Espírito Santo mostre para você claramente aonde está o erro. E ele mostra. O Espírito Santo mostra. Na Igreja de Cristo, há pessoas que trabalham com Deus e para Deus. Mas também existem aqueles que trabalham contra Deus e contra o seu legado. Vamos observar agora aqui cada homem que está descrito aqui, nesse texto. Gaio. Gaio era um homem amado, versos 1, 2 e 5. Mantenha sua Bíblia aberta. Tinha uma vida espiritual saudável. E além disso, desfrutava de bom testemunho, e isso é uma bênção. Quando alguém se refere a você, sobre você, falando coisas boas, verdadeiras sobre você, não tem preço isso. Não tem preço. Gaio era o tipo de homem que abria sua casa para os servos, verso 5, mesmo não os conhecendo. A hospitalidade era muito praticada e muito bem-vinda na igreja primitiva, pois os pregadores não tinham hotéis nem hospedaria de boa reputação à disposição e nem recursos suficientes. Precisava da generosidade de outros irmãos. Por isso, os irmãos em Cristo abriam suas casas e seus corações e também os seus bolsos para o auxílio destes obreiros. Todo missionário, quando sai de um local para outro local, se a igreja não o ajudar financeiramente, ele simplesmente não vai conseguir fazer o trabalho dele. Porque ninguém vive sem um teto para morar, sem comida, sem roupa, sem sapato para levar o evangelho. Por isso a importância dos missionários serem abastecidos, cuidados pelas igrejas, principalmente a que o enviou. E eu já sei de histórias de missionários que foram com promessa para algum lugar de que receberiam ajuda e não receberam. E isso é muito triste, porque você larga tudo, toda a sua vida, para ir para onde Deus está mandando, e aquela igreja que ficou de te ajudar não ajudou. Mas perceba que também era preciso ter critério para receber essas pessoas, pois haviam os aproveitadores, ou seja, os sem moral e sem caráter. Mas Gaio também dá testemunho do seu amor. João, em sua primeira carta, explica que amar tem a ver com socorrer os irmãos carentes e em necessidade. 1 João 3,17. Então aqui, nessa terceira carta, ele identifica o amor com a hospitalidade.
Você estará praticando o amor se você receber irmãos com carinho, com comida, com recurso financeiro, com roupa. Porque formosos são os pés daquele que levam o evangelho. Amar, tanto aqui como em todo o Novo Testamento, é uma atitude de ajuda prática aos que dela necessitam. Amar é uma atitude. Você decide amar. Warren Wiersbe, um comentarista que eu gosto muito, ao analisar esta passagem, diz que não há nenhuma indicação de que Gaio fosse um pregador ou um mestre, mas ele abria sua casa e seu coração para os que eram. Gaio era um homem comprometido com a obra de Deus, e isso deve ser um parâmetro para nós hoje. Comprometimento. Sua casa estava a serviço do reino de Deus, e não só a sua casa, mas também seu coração e seu bolso. Você pode fazer a obra de Deus com os seus pés indo, com os seus recursos e mãos contribuindo, e com os seus lábios falando e orando. Deus nos deu várias possibilidades de abençoar aqueles que levam a palavra, com oração, com recurso, com vestimenta, com sapato. Cada um faz o que pode fazer. O importante é que esse missionário, esse pregador, vá e leve a palavra do Senhor. Todas estas ações ajudarão os pregadores da palavra do Senhor. Nós vimos até aqui que Gaio era um homem amado, de vida espiritual saudável e que desfrutava de bom testemunho. Mas Gaio também era um homem que honrava a Deus ao dar suporte aos servos de Deus, verso 6, os quais perante a igreja deram testemunho do seu amor. Dar suporte tem a ver com suportar, não no sentido de aguentar, e sim de ajuda em sua jornada. Fritz Heinecker, um outro comentarista, diz que o envio de missionário envolvia a provisão necessária para a sua viagem, dando-lhes alimento e dinheiro para suas despesas, a lavagem de suas roupas e, de modo geral, ajudá-los a viajar de modo confortável sempre que possível. Esse foi Gaio. Ok até aqui? Agora vamos ver Diótrefes. Diótrefes era um homem ditador. João faz bem esta transição de um homem líder acolhedor para um arrogante, um líder soberbo. Vocês já conheceram pessoas assim? Eu já conheci vários. Na minha vida profissional, então, vários. Soberbos, arrogantes. Esse não é o verdadeiro líder. O verdadeiro líder é aquele que dá o exemplo. É aquele que anda junto. É aquele que ouve o que você tem para falar. Você quer modelo de liderança? Olha para Jesus. Quer um outro modelo além de Jesus? Olha para Moisés. A Bíblia está recheada de líderes que foram altamente influentes e importantes. Mas olha para Jesus. Ele foi o líder que nós queremos desejar ser. Diótrefes queria ser o maior em vez de ser servo de todos. Buscava a sua própria honra em vez de buscar a glória de Deus. Simon Kistemaker, um outro comentarista, diz que nós sabemos pouco sobre ele. Seu nome significa filho adotivo de Zeus, o que sugere que seja de descendência grega. Mas ele é um líder da igreja local
e de modo egoísta tira proveito de sua posição de liderança. Isso é outra coisa muito ruim, principalmente na igreja. Quando um líder da igreja, um pastor, um presbítero, tira proveito da sua liderança para explorar os irmãos, para agir de forma errada com os irmãos. Meus irmãos, na igreja de Cristo não tem hierarquia. Nós temos uma função diferente do outro, mas somos todos servos do mesmo Cristo. Diótrefes não reconhece a autoridade superior. Na verdade, ele age de maneira contrária a Jesus, que disse em Mateus 20, 26, 27. Na verdade, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Nós precisamos aprender a servir. Porque o verdadeiro líder é aquele que serve. Suas marcas eram de um homem preeminente, verso 9. Não gostava de servir, e sim de ser servido. Para ele, não ser líder era terrível. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheci várias. E não só na igreja, fora da igreja também, principalmente. Mas na igreja também tem. E nós temos que estar atentos a isso. Ele era um verdadeiro narcisista, um ambicioso ao extremo. Sua conduta não era teológica, social e nem eclesiológica. Seu problema era moral. Ele não compartilhava o propósito do Pai. O que ele queria era posição e poder. Pessoas assim estão dispostas a passar por cima de outra pessoa como um trator. E vai passar. No verso 10, parte A, o texto diz que ele era maledicente. Por isso João diz: se eu for aí, te lembrarei as obras que você pratica. Proferindo contra nós palavras maliciosas, significa fazendo acusações falsas e infundadas a nosso respeito. Quantos de nós já fomos julgados por alguma atitude que fizemos? Seja boa ou ruim. Lá fora, eu trabalho com imagem. Existem dois tipos de imagem. Uma imagem percebida e uma imagem refletida. A percebida é como você se vê, tem a ver com autoconhecimento. Imagem refletida é o que você está transmitindo e como o outro lhe vê. A pergunta é: que imagem você, como cristão, está transmitindo? Eu vou reformular para poder me incluir. Que imagem nós, como cristãos, estamos refletindo no mundo lá fora? Porque aqui somos todos irmãos. Nos abraçamos, às vezes damos aquele beijo santo, aquele ósculo santo, temos respeito uns com os outros. Mas como nós estamos agindo lá fora? Qual a imagem que você está transmitindo lá fora? Isso precisa estar muito enraizado na nossa mente, no nosso coração. Porque nós carregamos uma bandeira. E no primeiro deslize alguém vai apontar o dedo. Não se engane. Isso vai acontecer. E ok, se acontecer. Ninguém está exigindo aqui modelo de perfeição. Nós tentamos ser perfeitos como Cristo foi. Mas nós não conseguiremos.
mas isso deve fazer parte de um alvo permanente da nossa vida. Permanente. Mas ele construía sua imagem desconstruindo a dos outros. Ainda no verso 10, parte B, diz que ele, não satisfeito com essas coisas, ele não acolhe os irmãos e nem permite que ninguém o faça. Seus atos são contra frontalmente o cristianismo. Pessoas assim estão indo diretamente ao encontro da ira do Senhor. Verso 10, parte C. Diz que ainda praticava abuso de autoridade, expulsando irmãos da igreja, mas ele não tinha autoridade nem base bíblica para isso. Meus irmãos, o processo de expulsão de um membro na igreja presbiteriana não é fácil. Não sou eu, ou o reverendo Anderson, que diz assim: ô Mateus, você a partir de hoje está expulso da igreja. Não. Para isso a igreja presbiteriana tem um conselho. O sistema de governo da igreja presbiteriana é representativo. Alguns governam todos. Mas todos têm o dever de questionar alguns sobre as atitudes que estão sendo feitas. Então, para um irmão ser expulso da igreja presbiteriana, tem que ter feito uma coisa muito séria, ele não se arrepende, e aí o conselho se reúne, conversa, exorta. A expulsão é a última coisa a ser feita, porque não é a intenção do pastor nem do conselho expulsar ninguém, porque todos nós estamos no mesmo barco e somos pecadores. Eu não sei se alguns irmãos viram agora recentemente, acho que na semana passada, o que aconteceu com o pastor Steve Lawson. Alguém viu? Poucas pessoas viram. Steve Lawson é uma bênção na igreja, é um homem com várias publicações, já li vários livros dele, um homem de Deus, um homem que tem uma caminhada com o Senhor fantástica. Mas ele caiu. Sabe onde ele caiu? Numa das áreas que grande parte dos pastores caem. Adultério. Ele adulterou. Poucos dias depois ele caiu em si, reuniu com o conselho, pediu perdão, mas o conselho tirou ele da igreja. Meus irmãos, nós somos pecadores. Nós podemos errar. E a grande beleza do cristianismo é você se arrepender sinceramente, pedir perdão, e o Senhor perdoa. Mas uma vez que acontece uma situação dessa, de adultério, parece que você cria uma pecha. Você fica ali marcado. Algumas pessoas vão te perdoar verdadeiramente e vão esquecer. Outras, sempre que te veem, vão lembrar daquilo. E você que cometeu o ato, você não vai esquecer. Porque isso é tão sério para um líder de uma igreja, é tão sério, que é muito difícil você olhar para a igreja novamente nos olhos, olhar de cima. É muito difícil. Por isso a maioria dos pastores que cometeram esse pecado, eles saíram das suas igrejas e não voltaram mais. Foram tentar em outra igreja, em outro estado, porque não é fácil. Qualquer pecado é difícil. Mas normalmente os pastores são tentados nessa área.
E é preciso muita oração da igreja, companheirismo da igreja, para que pastor nenhum caia nessa cilada do inimigo. A disciplina na igreja deve ser exercida com amor e com lágrimas na igreja de Cristo. A igreja não é minha, não é do reverendo Anderson, não é do presbítero Cláudio, do presbítero Elias, do conselho. A igreja é de Cristo. Ela tem dono. E o dono chama-se Jesus Cristo. Por isso a responsabilidade nossa é tão grande. John Stott vai dizer que o egoísmo vicia todas as relações. Um cristão comprometido com a palavra não pode ser um cristão egoísta. Nós precisamos ser generosos, doadores. Nosso terceiro personagem é Demétrio. Demétrio era um homem digno de ser imitado. Demétrio procedia de Deus e praticava o bem. Esse é o modelo para nós, Gaio e Demétrio. A Bíblia nos ensina a sermos modelos de fiéis, 1 Timóteo 4,12. Precisamos viver de tal maneira que agrade ao Senhor e que desperte nas pessoas o desejo de nos imitar. Filipenses 3,17, 1 Coríntios 11,1 e Hebreus 10,24, parte B. John C. Maxwell, um dos maiores líderes da administração do mundo, diz que liderança é, sobretudo, influência. Um líder influencia sempre, seja para o bem ou para o mal. Demétrio influenciava para o bem e por isso era digno de ser imitado. Imite o que é bom. O reverendo Augusto Nicodemos também vai dizer que líderes sedentos de poder são péssimos exemplos para os membros da igreja e faz-se necessário adverti-los a que sigam o modelo de Cristo, o modelo do bem. Mas Demétrio também dava bom testemunho, não só dentro da igreja, mas fora dela também. Verso 12. Não podemos ter dois comportamentos, meus irmãos, duas caras, duas verdades. Isso não procede de Deus e não agrada a Deus. Seja verdadeiro, fale a verdade, doa quem doer. Não vem com aquela história de que, mas se eu falar isso, ela vai ficar magoada, ele vai ficar magoado. Mas se eu contar uma verdade de maneira diferente aqui para não magoar. Fale a verdade. Não importa. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente cria um subterfúgio, ao invés de falar a verdade diretamente, nós vamos precisar criar vários outros subterfúgios para sustentar aquela meia-verdade. E uma hora a casa cai. Porque essa verdade vai aparecer. Nada vai ficar escondido muito tempo. Essa semana explodiu um escândalo nos Estados Unidos com Piriri. Quem os mais jovens aqui vão entender. É um rapper muito famoso nos Estados Unidos. Descobriu que na casa dele eram festas terríveis, satânicas. Encontraram armas, drogas. A casa dele tinha um túnel subterrâneo que ligava a casa da Playboy. Dezenas de políticos participando disso. Artistas e mais artistas participando disso. Will Smith, um ator muito famoso, levava o filho dele para ser estuprado. Esse é o mundo que nós vivemos. Não se engane. Quando você vê uma pessoa muito famosa
muito rica, muito poderosa, fique com o pé atrás. Fique com o pé atrás. Porque nós vivemos num mundo mau. E tem pessoas que fazem de tudo para conseguir fama, dinheiro e poder. O dinheiro, meus irmãos, quando chega a um nível de tanto dinheiro, ele já não surte mais efeito. Aí a pessoa começa a querer influência sobre a outra, poder sobre a outra. Cuidado. Jesus nos advertiu em relação a todos esses homens maus. E a Bíblia está recheada disso: ganância, soberba, mentira. A Bíblia não nos enganou. Jesus foi muito honesto conosco quando deixou escrito a palavra dizendo como seriam os homens. E o homem é o que é desde o início. Mentiroso, avarento, arrogante, ganancioso ao extremo. E a gente precisa entender a diferença de ambição para ganância. Ambição, a Bíblia diz que você pode desejar um emprego melhor, que você pode desejar um salário melhor, que você tenha ambição na sua vida de crescer profissionalmente, crescer como pessoa, crescer como irmão em Cristo. Ok, é lícito, é legal. Mas quando a gente entra na esfera da ambição, da ganância, aí a coisa muda de patamar. Porque o ganancioso, ele não vai medir esforços para conseguir o que ele quer. Ele vai passar por cima de você. Ele vai mentir sobre você. Ele vai fazer de tudo para conquistar uma posição maior, conquistar mais dinheiro, conquistar um carro melhor, para impressionar pessoas que às vezes não estão nem aí para isso. Cuidado. Nós estamos presenciando o fim dos tempos. Eu não sei quando será, mas os sinais são claros. E nós estamos vendo as dores do parto, tudo se intensificando. Cuidado. Se apegue ao Senhor, se apegue a Cristo, estude a palavra, não leia não, estude a palavra, reserve um tempo para o seu devocional, ligue para alguém, fale do Evangelho. Se você está brigado com alguém da família, procura alguém da família, reconsidere, vai atrás, faça o papel que é dever de um cristão verdadeiro fazer. Não espere alguém falar para você, vai se reconciliar com o irmão, peça perdão. O maior beneficiado de quem pede perdão é quem pede o perdão, não é quem foi perdoado. É você, porque você está carregando um peso enorme nas costas. E quando você pede perdão, esse peso some. Se o outro vai te perdoar ou não, é outra história. Você fez o seu papel como cristão, como seguidor de Cristo. Isso vai gerar bom testemunho dos de fora. Olha o verso 12 que diz: e nós também damos testemunho. O próprio João reconhece as virtudes de Demétrio. Meus irmãos, não há nada melhor que o testemunho que vem do outro. Não aquele que você fala de si mesmo. O melhor testemunho é quando alguém fala sobre você, seja na sua frente ou pelas suas costas. Fale o bem. Porque muitas pessoas falam para você coisas na sua frente, quando você dá as costas, falam outras. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja sempre verdadeiro, transparente, com uma imagem correta de si mesmo e do mundo que te cerca. Quando alguém fala sobre você e fala bem, fala de verdade, com sinceridade e carinho, isso é uma bênção.
e é um grande reconhecimento. Caminhando para o final, meus irmãos, o apóstolo João encerra essa carta não só como uma instrução, mas ele anseia também por comunhão verdadeira na igreja e entre os irmãos professos. O que nós devemos levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida corriqueira e cotidiana? Crentes em Cristo devem, e eu diria até têm a obrigação de serem solícitos e amáveis uns com os outros. Devemos nos saudar uns aos outros com o nome. Devemos nos importar verdadeiramente uns com os outros. Para que isso aconteça, temos que olhar para Cristo e ver como Ele agia, como Ele tratava os outros, como Ele se envolvia, como Ele amava, como Ele se importava. Cristo se importava e Cristo se importa. Não só lá atrás. Cristo ressuscitou, está vivo. Então Ele se importa. Não importa o trabalho que você faça, seja do mais humilde ao cargo mais elevado, não importa. No fim das contas, é como Salomão diz, vai passar. Vai passar. E um dia nós estaremos no tribunal do Senhor, onde seremos julgados. E aí? Você vai chegar para Deus e vai dizer, mas eu fui isso na terra. Mas eu tive isso na terra. Mas eu ajudei na obra. Eu penso que Deus está mais preocupado com quem você é de verdade na presença dEle do que quanto você deu de dízimo. O dízimo é importante? É importante, é bíblico. Hoje tem uma corrente aí dizendo que um monte de balela aí. Nada que nós temos é nosso. Nada nos pertence. Absolutamente nada. Tudo vem do Senhor. Deus não está preocupado se você veio hoje para a igreja com camisa rosa, vermelha, azul. Isso é responsabilidade humana. É sua, você decide. Deus está preocupado com o teu coração. Aonde você está canalizando as suas emoções, seus afetos, seus amores. Aonde? Que nós possamos sair daqui hoje, meus irmãos, melhores do que quando entramos. Todos nós. E que possamos, a partir de hoje ainda, ao sairmos da casa do Senhor, reflita sobre o que você ouviu. Pense sobre o que você ouviu. Retenha o que é bom. Se tem que perdoar alguém, vá de encontro a essa pessoa e perdoe. Se tem que restabelecer laços com alguém, faça isso. Se você está com algum tipo de dificuldade financeira e por isso você não está entregando o teu dízimo, não faça isso. Não faça isso. Não retenha o que não lhe pertence. Entregue o teu dízimo. Entregue a tua oferta com um coração grato. Grato. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos, Senhor, neste momento, deixar muito claro, Senhor, que nós estamos aqui hoje, Pai, porque o Teu Santo Espírito é que nos trouxe aqui. Queremos dizer, Senhor, em alto e bom som, que nós o amamos, Senhor. Amamos estar na Tua casa, Senhor. Amamos a Tua palavra, os louvores, Senhor. Mas nós precisamos, Senhor, colocar diante do Senhor o desejo de servir-te cada vez melhor. E para isso, Senhor, nós precisamos do Espírito Santo nos auxiliando.
Nos ajude, Senhor, a restabelecer pontes, a criarmos novas pontes. Nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros fiéis, Senhor, não só aqui na Tua casa, como fora da Tua casa também, Senhor. Sem o Teu auxílio, Senhor, nada podemos fazer. E nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem nos ajudado, que o Senhor tem sido misericordioso, bondoso e amoroso para conosco e nossa família, Senhor. Que o Senhor tem sido o Deus dessa igreja, Senhor, o sustentador dessa igreja e dessa obra, Senhor. Nós reconhecemos isso, Pai. Essa igreja não estaria aqui há tantos anos se o Senhor não fosse com ela e com o pastor dessa igreja. Por isso nós somos gratos, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê uma semana maravilhosa em Tua presença, Senhor. Uma semana realmente que possamos fazer a diferença na vida do próximo, Senhor. E que possamos estar cada vez mais conectados a Ti, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse é o momento que nós iremos marchar para as nossas ofertas, lembrando que a oferta hoje ela é especial para o Mocriver. Então nós faremos essa marcha das ofertas, que será totalmente revertida para o Mocriver. E depois da marcha das ofertas, nós teremos a oração pelo diácono de plantão, Gilmar. Enquanto marchamos, vamos louvar ao Senhor.